Olá, gente. A gente vai continuar a nossa live tour. Conversar hoje com uma médica que eu adoro. Ela é super minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, doutora Carla Núbia, de Pernambuco. E a gente vai conversar um pouco sobre como que o coronavírus está acontecendo em Pernambuco. Tenho certeza que ela vai contribuir bastante com essa conversa. Vamos esperar para quando ela entrar aqui, que a gente já chama ela. A doutora Carla Núbia, ela é geriatra e ela hoje está como diretora científica da Abras Nacional, Associação Brasileira de Alzheimer. Ela é uma pessoa super dedicada. Vamos ver. Para a gente não perder tempo, que essa mulher tem muito para falar. Sabe demais. Vamos lá. Oi, Olá! Fernando. Olá, meu amigo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Você tá me Tô ouvindo? bem também. Sim. Que bom, como vai? Tô bem, tô indo aqui trancado e você? Meia trancada, trabalhando. Também, né? E essa é a nossa forma de socializar também, né? Porque hoje em dia, acho que o mundo inteiro está utilizando o recurso que sempre esteve no bolso, distanciando as pessoas que estavam próximas. Hoje ele está servindo para construir essas pontes, né? E a gente tá. Então, esse é o momento que eu tenho para ver os meus amigos também. É, eu tô super feliz de estar aqui com você. Eu achei essa iniciativa aí de dar uma passeada pelo Brasil. Você que está fora do Brasil, né? E saber o que está acontecendo aqui com a gente e as diferenças, os comportamentos. Eu acho que é bem enriquecedor. Muito bom lhe ver e obrigada aí pelo convite e estar conversando. Imagina, para mim é uma honra. E você comentou sobre essas disparidades, né, entre as regiões do Brasil, porque, claro, a gente imagina o Brasil como um país, mas ele é um país do tamanho de um continente, ele é um país continental, né? E a gente vê que muito se disse lá no início, quando o coronavírus ainda estava acontecendo muito fortemente na Europa, mas ainda não havia ido para a América Latina, as pessoas comparando, não, mas o Brasil vai sair muito bem, porque o Brasil tem o dobro de leitos de UTI que a Itália, que a Espanha. Mas a gente esquece que esses leitos de UTI eles não estão bem distribuídos. E quando o vírus chegou ao Brasil, a gente viu crises muito diferentes acontecendo entre Norte, Sul, Nordeste. E já vale então de entrada te perguntar como é que as coisas estão agora, nesse momento, aí em Pernambuco. Pois é, essa sua introdução aí nos faz pensar que o Brasil tem comportamentos diferentes, não é? E pegou todo mundo de surpresa, assim como o mundo, né? Os países de primeiro mundo também foram surpreendidos com esse coronavírus. E Pernambuco, assim, logo no início do aparecimento dos casos e da declaração da pandemia, já começou a se organizar. Então, primeiros passos já foram dados no início, já do mês de março, no finzinho já de fevereiro, começo de março, já se começaram a tomar novas medidas. Eu vejo que está havendo um acompanhamento do que as autoridades da Organização Mundial de Saúde, do que o Ministério da Saúde preconiza. Então, esse acompanhamento das ações, não é? Nós estamos aprendendo com esse vírus, né? Toda a comunidade científica do mundo está estudando, está observando o comportamento desse vírus e observando o aparecimento dele nas pessoas, nas comunidades, nos estados e nos países, né? Então, o vírus ele tem a sua peculiaridade muito própria, não é? Ele foi rapidamente decodificado a codificação genotípica dele e eles estão observando essas mutações. Infelizmente, já estão observando mutações. Não sei por que também agora estão observando mais, não é? Agora a gente está tendo um olhar diferente do que no início. O RAM, por exemplo, pegou tudo de surpresa, então não houve tempo de observar o pré-pessoas graves. Agora se tem mais condições de observar as pessoas antes da gravidade. E aí ter condições de mapear. Então, a gente já sabe, né, as pessoas que têm maior risco, os grupos de risco, e o quanto isolamento social isso se faz diferente. E coloca
a situação da população também de forma diferente. Então, aqui em Pernambuco, eu acho que eles acompanharam. Criou-se logo um comitê intermunicipal de apoio para a literatura, os estudos e as orientações que chegassem fossem bem divididas com o restante do Estado, não é? Criou-se já a suspensão de várias estratégias, como escolas, toda a parte burocrática foi facilitada para a população, reuniões, mais de 10 pessoas já foram suspensas, a ida até serviços de ajuda, serviços burocráticos, Detran, serviços de recursos humanos, tudo isso foi suspenso e foram criadas plataformas de apoio a essa população, não é? Mas a gente diz, mas por que você começou tão cedo, né, Fernando? E os números estão aumentando, não é? Você até falou comigo isso anteriormente. Como é que você me explica isso? E nós tivemos agora, na segunda-feira, eu acredito, no dia 18, foi o pico de Pernambuco, né? Foi o maior número de casos e de óbitos registrados. Exatamente. Nós passamos já de 1.008, quase 2.000, né? Mais de 20 mil casos confirmados. Então, os números são crescentes. Veja, eu acho que uma explicação disso é uma explicação um pouco biológica, comportamental, cultural, não é? A doença começou vindo de um casal que veio da Itália, então isso trouxe a falsa ideia que era uma doença de pessoas que viajavam para a Europa. Então, muito da população ficou com esse mito cultural de que era uma doença de rico, uma doença de quem viajava, uma doença... Isso foi um peso, sem dúvida nenhuma, não mais, porque nós entramos já há muito tempo em infecção comunitária, infecção horizontal, ou seja, não sabemos mais quem é o transmissor, mas no início, sim, isso foi muito repetido. Pessoas que chegam aos aeroportos, que venham da Europa, que venham dos Estados Unidos, essas pessoas são grupos de risco. Então, tem um gap aí que muitas pessoas ficaram ouvindo isso foi uma verdade e que deixou um pouco, uma parte da população, não, isso não pega em mim. Então, talvez esse retardo um pouco de se entender o que é o isolamento social possa ter contribuído, não é? Nós temos uma grande população concentrada. Pernambuco tem 9 milhões, mais de 9 milhões na sua população. Quase 4 milhões, mais do que isso, é na região metropolitana. São poucos municípios próximos, Recife, Olinda, Jaboatão, então, Camaragibe, são áreas muito populosas e próximas, quase a metade do número total está na região metropolitana, não é? Então, isso ficou confinado um pouco mais aqui. E isso acho que retardou. Além disso, nós já sabemos que é um vírus extremamente agressivo, não é? Que tem um comportamento que nós que estamos trabalhando, que estamos atendendo os pacientes, a gente vê casos assim, pessoas jovens, absolutamente robustas, saudáveis, e chegam com a doença de uma forma muito grave, em detrimento com outras pessoas que também têm comorbidades e desenvolvem de uma forma mais leve. Mas que o grupo de risco realmente que mais complica são os idosos, hipertensos, cardiopatas, isso está bem definido. Então, acho que juntou um pouco desse comportamento com a virulência, não é? A gravidade da doença. Muitas estratégias foram sendo tomadas paulatinamente, e aí culminou com esses números que eu acho que nós estamos no pico, estamos tentando achatar essa curva com várias estratégias. Então, aqui em Pernambuco, como você me perguntou, houve o Comitê Intermunicipal, o Comitê de Estudo, né, das novas orientações, apoio às pessoas carentes. Então, tem um núcleo de cuidado que as pessoas tomam banho, recebem álcool gel, né, 2 vezes por dia as pessoas mais fragilizadas. Existe o Pernambuco Solidário, que é uma fonte de arrecadação de material, a suspensão de todos os aglomerados, não é? O Escola, o PE, que dá aulas para os alunos, para eles não perderem tanto do seu conteúdo escolar. Então, foram estratégias do ponto de vista econômico, de incentivo às microempresas.
ajuda as pessoas carentes, vulneráveis, mais frágeis, ajuda as pessoas na área da educação e na saúde. Realmente houve um investimento grande, né? Com aumento de número de leitos de UTI, aumento de número de hospitais de referência, mas ainda assim, como você disse, essa distribuição mais concentrada na capital e menos no interior, a gente acaba por ter muitos casos graves, né? Que não conseguem os seus leitos de UTI, a gente está vendo isso. Você comentou, a gente vai falar um pouco das políticas preventivas, tanto da Irlanda quanto do Brasil, mais especificamente aí de Pernambuco, como tu já deu uma entrada. Mas tu comentaste uma coisa sobre os aeroportos, né? Pernambuco também é uma porta de entrada para o país. Você não acha? Eu acredito que muitos estados, muitos municípios também, mas muitos estados, eles acabaram de forma independente tomando suas próprias medidas protetivas e isso acabou funcionando em muitos lugares. Achatou a curva naquele início, né? Depois foi alvo de muita polêmica e acabou entrando também nessa onda da política da crise e da crise política, né? Que elas acabaram se conectando. Mas essa mensagem que veio do nosso governo federal, certo? Esses aeroportos, por exemplo, os aeroportos não demoraram muito tempo para tomar uma atitude, os aeroportos não demoraram muito tempo para começar a controlar como entra, quem entra, de onde entra. Será que isso não teve uma influência muito grande nessa entrada do vírus, na forma? Eu tenho certeza que sim, porque foi a porta de entrada de tudo, né? A gente conhece, foi feito um mapeamento epidemiológico e foi se detectado o início da pandemia, o epicentro na China, depois passou para os países europeus. A gente sabe que o movimento entre países da América Latina e países europeus é muito intenso e ele ficou aberto por muito tempo, apesar de já os primeiros casos serem notificados em países, números crescendo no Brasil, não é? Nós tivemos grande aglomerado de pessoas no Carnaval, então no final de fevereiro, época que já estava existindo casos, mas não tinha se visto ainda como uma pandemia. Então, as primeiras ações efetivas datam de 4, 7, 12, 14 de março. Então, realmente houve um fluxo de pessoas muito grande nesse período, né? Então, isso com certeza contribuiu para essa entrada e esse alastramento da doença também no país. Bom, vamos aí então aos números, né? Irlanda, hoje, nós temos cerca de 24 mil casos confirmados e 1.583 mortes. Claro, nós somos um país de nem 5 milhões de habitantes, um pouco menos de 5 milhões. Se tu comparares isso com o Brasil, bom, até mesmo com Pernambuco, tem o dobro de habitantes do que nós temos aqui. Tem 9 milhões de pessoas, um pouco mais, tem 20 mil casos confirmados e 1.840 mortes. Isso, 1.833 então, mortes. Não parecido com você, mas a minha população é o dobro. Exatamente, a tua população é o dobro. E o Brasil, na verdade, se a gente for fazer um comparativo numérico, Brasil e Irlanda, a gente não está tão diferente quando tu coloca uma equivalência, né? O Brasil tem 298 mil casos, mas mais de 20 mil mortes. Mas se tu colocares, então, esses números em equivalência, não fica assim tão longe. A diferença é o que eu acho que é a grande diferença. A forma como a Irlanda conduziu até agora. Nós fizemos uma testagem muito agressiva na população. O que, claro, que se nós testarmos também os assintomáticos ou aqueles com sintomas leves, com certeza o Brasil vai disparar muito esse número de 298 mil casos. Aqui na Irlanda, em comparação aqui, por exemplo, os nossos vizinhos britânicos, eles têm hoje quase 40 mil mortes. Demoraram muito, houve uma negação da crise que chegava, né? Negaram demais, e embora a gente tenha mais ou menos o mesmo número de UTIs por 100 mil habitantes, que são 6 leitos de UTI por 100 mil habitantes, tanto na Irlanda quanto no Reino Unido, um número baixo, maior do que Itália, maior do que França, mas ainda baixo, nós temos números muito diferentes de mortos e números muito diferentes de casos confirmados. Uma coisa que eu acredito que foi um professor, inclusive, da Royal Academy of Surgeons aqui da Irlanda,
ele falou, nós não fizemos nada de diferente do Reino Unido. A diferença foi, na verdade, nós fizemos antes. Né? Nós não fizemos nada diferente, nenhuma medida foi muito diferente, mas nós começamos muito cedo. O nosso primeiro-ministro é médico. Nós, lá no início de março, acho que tínhamos menos de 100 casos confirmados, nós começamos com as práticas de distanciamento social, né, recomendadas pelo governo. E aqui as empresas acataram, as universidades acataram, logo que eles dispararam o distanciamento social como uma opção, as universidades aqui, a Trinity College, dentre outras, elas já suspenderam as aulas por um período pequeno, que se imaginava que ia se estender e realmente, de fato, foi por todo o semestre. Elas vão voltar só em setembro. Mas isso, nós começamos o distanciamento social no início de março e já no dia 27 de março começamos o lockdown completo do país. Então, foi um período muito curto entre o distanciamento e a implementação do lockdown. E quando nós começamos o lockdown, aquilo foi se postergando o seu fim, e nós nos vimos em 60 dias praticamente de lockdown. Nós ficamos por muito tempo. Agora, no dia 18, nós começamos um design de liberação de 5 fases. É um design muito organizado, muito bem desenhado. Então, agora na segunda-feira, nós acabamos sendo autorizados a caminhar mais do que 2 quilômetros do nosso perímetro, então 5 quilômetros no máximo. Algumas lojas reabrem, as escolas permanecem fechadas, creches permanecem fechadas, esses movimentos pendulares da sociedade, né, que representam mais de 30% desse movimento. Mas agora, então, a situação está aparentemente controlada. O nosso grande problema, que depois eu acho que a gente pode entrar nesse assunto, foram não o problema, mas o nosso grande desafio, os residenciais geriátricos. Eles representaram entre 40% e 50% dos óbitos na Irlanda. Foi um desafio muito grande para o país. Nós tivemos um caso muito dramático de funcionários de um residencial que chegaram na porta do hospital chorando, entregaram as chaves do residencial e disseram, a gente não volta mais lá. Então, é muito dramática a situação dos residenciais aqui. Agora, claro, quando a gente põe uma comparação entre Irlanda, Reino Unido, Irlanda e Brasil, nós temos relações demográficas e questões geográficas muito distintas. Né? Aqui na Irlanda, nós temos um país muito mais horizontal. Nós não temos os grandes arranha-céus de Londres, por exemplo, os grandes arranha-céus de Pernambuco, de Recife, que são ícone no Brasil. Nós não temos essas cidades verticais. Nós estamos muito distribuídos. Só 63% da nossa população aqui é urbana. Então, nós temos uma grande distribuição também na área rural, nas pequenas cidades. Em contraste com o Brasil, que 86% da população é urbana. Isso, claro, que quando tu está em uma capital, quando tu vives em um prédio de 20 andares, as tuas possibilidades de transmissão se multiplicam, né? E como é que foram essas medidas? Tu comentaste comigo que elas foram antecipadas em Pernambuco, né? Mas vocês estão agora em um regime de distanciamento? Vocês estão em um regime de lockdown? Onde é que vocês se encontram nesse momento? Estamos no lockdown até dia 31 de maio, é o preconizado, não é? Só os serviços essenciais, está havendo toda uma fiscalização de pessoas que, inclusive, eu precisei até dar vários laudos para pacientes de filhos que moram distantes da mãe, precisam levar alimentos e remédios e precisaram de declaração para poder justificar o deslocamento, né, dessa distância. Então, estamos nesse processo bem fiscalizado. Pernambuco está com 49% de isolamento, não é? Recife é um pouco mais, chega a 54%. A gente ainda vê bairros ainda nas periferias, pessoas ainda muito aglomeradas, indo para as ruas. Às vezes, algumas lojas não essenciais abertas, infelizmente, a gente ainda vê isso, né? Então, essa questão desse obedecer, dessa educação sanitária, essa falha é um fator negativo, não é? E, às vezes, o desconhecimento. Essa semana passada, eu estava conversando com um paciente, ele ainda conversando bem,
E ele perguntou, mas doutor, o que que eu tenho afinal? Eu disse, você está com a Covid. Mas isso existe? Eu pensei que isso era coisa da televisão. Então, assim, semana passada, às vezes você vê alguma coisa desse sentido, então, às vezes o descredenciamento da informação ou não a busca da real informação. Então, assim, se uma pessoa pensa assim, quantas pessoas ao redor pensam também, não é? A gente sabe também o que você citou, a questão da fazer os exames, você confirmar os exames, né? Uma pessoa confirmada tem um número imenso ao redor dela. Então, isso diferencia países, isso diferencia lugares em relação às suas condutas. Porque você ter à mão o número de pessoas confirmadas e o número de pessoas que já passaram pela doença ou que estão agudamente doentes, isso muda a sua estratégia, sem dúvida nenhuma. Então, essa parte epidemiológica, ela conversa em paralelo com a parte clínica. Né? Nós sabemos que a parte clínica é muito... Ela tem um padrão que se fala, mas ela tem um comportamento, às vezes, muito diferente nas pessoas, principalmente nos idosos, né? Que é o nosso foco também de informação. E aí você viu aí, o que aconteceu na Irlanda, essa catástrofe aí em várias instituições de longa permanência, porque a apresentação é muito atípica, os idosos adoecem de forma diferente, a doença se apresenta de forma diferente, não é? Então, isso, a percepção pode ser um pouco tardia, a hipoxemia se faz muito grave e rápida. Não dá Explica pra muito... gente o que é hipoxemia. Pois é. O idoso, só falando um pouco mais do idoso, o idoso ele tem a sua característica peculiar do envelhecimento e da imunossenescência, Fernanda. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico, não é? Então, existem várias alterações celulares, alterações de quantitativa e qualitativa da defesa orgânica, até do ponto de vista estrutural. Então, o idoso, por exemplo, do parte respiratória, ele tem um coxim gorduroso menor, ele tem uma força muscular reduzida, ele tem uma alteração da sua caixa torácica com mais enrijecimento, ele tem um reflexo da tosse diminuído, ele tem a sua circulação, às vezes, já um pouco alterada, principalmente com comorbidades. Então, essa junção, envelhecimento, a imunossenescência, as alterações físicas próprias do envelhecimento, e eu citei as do respiratório porque é uma doença que atinge e que mata muito por problema respiratório. Junta a isso comorbidades, doenças, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, insuficiência cardíaca, não é? Doença renal. Então, o idoso, ele adoece muito rápido, ele agrava muito rápido. E a defesa dele, por ser uma doença também muito inflamatória. Vocês estão vendo aí estudos mostrando que é uma doença do endotélio. Viu isso? Que Não. é uma doença do endotélio. É uma doença vascular. Então, os estudos estão mostrando quanto ela provoca uma cascata inflamatória difusa, uma liberação de substâncias pró-inflamatórias que favorecem trombose. E a trombose pulmonar, trombose cardíaca, trombose renal. E aí vem essa doença catastrófica, como vem apresentando nos casos graves, não é? Com necessidade de ventilação mecânica, de hemodiálise e fatores trombóticos. Então, é uma doença grave. Então, para o idoso, que já tem todas essas características que eu citei, somada à apresentação atípica das doenças, que ele dificilmente uma doença no idoso se apresenta como se apresenta no jovem, então isso responde por esse número maior de adoecimento grave nos idosos e essas situações que a gente vê focadamente em locais onde tem muito idosos, como as instituições. Sim. Quando a gente fala agora você falou em doença inflamatória, né? Quando a gente fala da Covid-19, a gente está falando de uma doença inflamatória, respiratória, imunológica. O que é exatamente que a gente tá enfrentando? Quando a gente se refere a ela, como é que a gente pode encaixar ela? Pois é, no início era apenas uma doença viral, uma pneumonia viral. Mas os estudos mostraram, porque foram grandes números de pacientes, então eles tiveram condições, principalmente na pandemia inicial, eles tiveram condições de estudar o comportamento, estudar
biologicamente, fisiologicamente, do ponto de vista molecular também a doença. Então, tem se mostrado, realmente existe uma tempestade inflamatória na doença. Então, existe a formação de trombos a nível respiratório, a nível renal, uma doença vascular. Eles agravam de uma forma muito rápida. É uma sepse de cunho inicial viral, em que essa cascata inflamatória quebra mais ainda o fator imunológico e isso favorece o agravamento e acometimento de órgãos nobres, como função pulmonar, função cardíaca, função renal. Então, é uma doença que ela ultrapassou a questão de ser uma doença de início, vias respiratórias altas com acometimento pulmonar. Então, estudando o acometimento mesmo no parênquima pulmonar, estudando histologicamente o que acontece, evidenciou-se isso. Existe uma injúria celular, injúria endotelial muito grande, e isso favorece fatores trombóticos. Por isso que o tratamento vem mudando ao longo desses estudos, não é? No início, era apenas determinadas estratégias, diminuir carga viral, diminuir o processo inflamatório, depois associou-se com anticoagulantes, porque é uma doença de favorecimento trombótico, e essa cascata inflamatória é muito grave. Então, ela é um misto desse é um misto desse... É um aglomerado delas todas, de todas as opções. A gente sofreu com... Claro que informação é maravilhoso, né? Ter informação nas mãos vale mais do que dinheiro. Se a gente conhece bem o que a gente está enfrentando, a gente já tem um passo à frente. Em compensação, o excesso de informação também acaba desinformando. E nós tivemos esse período nebuloso alguns meses atrás, até um mês atrás, eu acredito, desse excesso de estudos, excesso de opinião, excesso de áudio de profissionais de todas as categorias. E o brasileiro não sabia para onde correr. O brasileiro não sabia se abraçava essa opinião, se abraçava essa informação. E muitas delas vieram de veículos confiáveis, de veículos de informação que respeitam a checagem jornalística. E a gente se viu, então, diante do não saber onde depositar a confiança. Uma coisa que eu te pergunto, você acha que a gente já está num momento mais estável dessas informações, que a gente já está conseguindo oferecer orientações mais seguras do que há 2, 3 meses atrás, ou a gente está cada vez acumulando mais informação e o brasileiro leigo continua se perdendo? Veja, eu acho que nós estamos começando a respeitar mais as informações. Eu acho que as sociedades, as entidades responsáveis já se posicionaram e todo mundo está estudando, se posicionando bem em relação às condutas. E as pessoas precisam procurar essas fontes, são essas fontes de informação. A questão da internet deu liberdade para todos. Todo mundo coloca o que quer, como quer, a hora que quer. Então, isso não se há como controlar isso, a não ser a sua própria procura e você seguir as orientações de onde procurar essa informação. Nós temos informação correta e bem estruturada de órgãos e entidades sérias que respondem por isso. São os órgãos competentes. Se você se focar em só absorver esse tipo de informação, você vai ter um raciocínio único, paralelo aos estudos mundiais. O mundo todo está se conversando, o mundo que eu falo, o mundo científico. Os grandes estudiosos, os grandes países sérios que estão fazendo pesquisas robustas. Eles se conversam, eles se mostram uns aos outros o que está, os resultados dos seus trabalhos, e passam para a comunidade científica. E daí é traduzido para os seus países, são colocados em guidelines, em recomendações, pelos órgãos sérios competentes. Isso que nós devemos difundir, que as pessoas todas procurem informações de onde seja seguro. Porque, infelizmente, ainda está muita informação. Eu acho que agora nós já chegamos num platô do que é a SARS-CoV-2, como começou a doença, qual é a apresentação clínica da doença. Essa questão fisiopatológica já se
tem uma maior noção. Eu acho que vamos descobrir outras coisas, mas essa tempestade inflamatória, essa sepse grave, esse comprometimento renal, endotelial, isso ajudou muito a novas condutas clínicas. Eu acho que isso já está bem sedimentado. Nós estamos ainda aí no ponto do tratamento, não é? Aguardando os últimos estudos, últimos não, mas os estudos que estão prometidos para as próximas 2 semanas para nortear essas diferenças de raciocínio de conduta. Mas eu acho que muita coisa está muito bem sedimentada, sabe, Fernando? E a gente, enquanto formador de opinião, com os nossos pacientes, amigos, familiares, tem que orientar, procurar a informação correta, porque existe. Legal. E não ficar absorvendo qualquer informação sem uma fonte segura. Com certeza, fazer essa filtragem, né? Essa filtragem também saudável, porque não adianta. Eu fui um daqueles que, nos primeiros meses, até por estar tão distante da minha família, tão distante daqueles que eu amo, e sozinho, eu digo que eu estou literalmente ilhado, Carla, porque eu estou numa ilha e eu estou em outra ilha dentro dessa ilha. Então, eu estou literalmente ilhado, sozinho. E eu acabei me entregando às notícias, eu passava 24 horas por dia mergulhado em notícias, em estudos, e compartilhando isso, compartilhando aquilo, o que acabou me fazendo muito mal. Então, acho que a gente já está num momento onde, primeiro, é a filtragem. Filtra aquilo que vale a pena depositar a tua confiança, aquilo que não vale a pena depositar a tua confiança e, primeiro de tudo, não compartilhe nada sem checar, porque isso só gera um efeito cascata. E depois comece o seu processo de autocuidado. Nós vivemos todos um momento de extrema angústia, de uma ansiedade tremenda, e se nós não fizermos essa filtragem também pela nossa saúde mental, a gente vai acabar destruindo esse período de quarentena para todo mundo. É simples e agir corretamente com o que está preconizado. Não complica. Segue as higienes, segue a higiene respiratória, segue o isolamento social, segue os cuidados orientados pelo seu médico, aguarda, pega uma fonte só de informação e estuda esta fonte de informação. Não é? É isso que nós, profissionais, estamos sendo orientados. Até quem trabalha em UTI, os chefes da UTI filtram toda a informação e passam para os seus colegas que trabalham, as pessoas em ambulatório, as pessoas em internamento, porque em cada nível de assistência existe protocolos, existe formas, é diferente. Quando você pega um paciente na UTI, ele já passou por todas aquelas etapas. A gente já pega um paciente na cascata inflamatória total, é outro nível de assistência. Se você está lá no ambulatório, na porta de entrada de emergência, ali é muito cuidadoso. Quem mandar para casa, quem interna, é uma linha muito tênue entre o paciente agravar ou não agravar. É preciso ter todo o cuidado. Nós estamos com as emergências lotadas, com as emergências abarrotadas, os profissionais estão cansados, não é? Muitos profissionais adoecendo. Então, assim, está todo mundo envolvido na mesma situação. Então, se você ficar cheio de informações e as pessoas que estão coordenando esses serviços, seja num programa de saúde da família, seja no ambulatório, seja na emergência, seja no UTI, eles precisam ter esse cuidado, estão tendo esse cuidado, de ter uma fonte só de informação, e eles dizem, estudem. Estou mandando uma nova recomendação que saiu hoje, estudem. E precisa estar estudando o tempo todo. E a gente passou a receber, infelizmente, o WhatsApp é a forma de comunicação de boa parte da população, né? É uma comunicação muito dinâmica, não se tem checagem de fatos, e as pessoas acabam, antes mesmo de ler, compartilhando para toda a sua rede. Isso acabou sendo extremamente nocivo para a nossa informação. Mas a gente acaba recebendo tanto áudio de médico, de fulano, de diretor de hospital, de diretor do setor de infectologia e etc., e a gente nem sabe se aquela voz de fato confere aquela pessoa ou não, a gente acaba compartilhando. Muito porque essas informações, às vezes, vão de encontro com a nossa opinião ideológica, né? A gente quer acreditar naquilo. A gente não tem um conhecimento embasado, a gente tem, na verdade, um conhecimento ideológico. A gente quer que aquilo siga a opinião que eu tenho, ou que o meu líder tem, que fulano tem, e a gente acaba compartilhando. Então, uma dica, gente. Receber um áudio do fulano que é geriatra e que está defendendo alguma coisa, em primeiro lugar, confirma se aquele áudio foi enviado por aquele geriatra. Em segundo lugar,
vai na Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia e confere se os seus pares e se a instituição que gerencia essa categoria, se eles dão aval nessa opinião. Porque um médico dizendo uma coisa, ok. Agora, 2.000 falando a mesma coisa, é diferente. Uma associação concordando com aqueles fatos é diferente. Tem uma dúvida? Vai então para a Associação Americana, para a Associação Europeia, mas confere, dá uma confirmada. É aquilo mesmo ou eu estou me deixando levar pela minha ideologia? Perguntaram aqui sobre o que é a nossa live, só para deixar claro para quem entrou agora, a gente está falando sobre a Covid-19, sobre os idosos, a realidade que a gente está enfrentando entre Brasil e Irlanda. E a conversa está muito legal, depois vai ficar salva lá no meu feed para quem quiser conferir o início. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Carla. A gente viu, então, ainda seguindo nessas informações, né? A gente viu muitos sintomas surgindo, e isso continua surgindo, mais sintoma e mais sinais de que pode ser o caso da Covid-19. Uma pergunta, isso varia de regiões geográficas, de faixas etárias? Um jovem pode ter um sintoma que um idoso não pode? Existe um sintoma mais característico da Covid se manifestando em idosos do que em jovens? Tem como falar isso? Sim, as características, enquanto regionalizadas, não. Ela tem um padrão semelhante de apresentação. Mas, em termos de faixa etária, sim. Isso é bem claro. Nós sabemos que 85% pode desenvolver uma forma assintomática. Então, não é incomum detectarmos pessoas em famílias, algum jovem que adquiriu o vírus e nenhum sintoma, e ser o portador do vírus e levar para casa e levar para os seus idosos. Por isso que aquela primeira informação desse isolamento dos idosos, afastar os idosos das crianças, das pessoas que estão trabalhando, exatamente por conta disso. Esse grande contingente de pessoas saudáveis, assintomáticas, que podem carregar o vírus e levar para as pessoas mais frágeis, no caso, os idosos. A apresentação da doença, ele tem esse padrão de sinais respiratórios, de tosse, de febre, de moleza, fadiga, pode ter uma diarreia, alteração do olfato, paladar, mas nos idosos isso se faz de forma atípica, essa apresentação diferenciada, principalmente idosos mais frágeis, idosos com comorbidades e idosos com demência. Então, dificilmente eles não vão ter, dificilmente eles terão quadros como esses que eu citei. Febre, dor no corpo, eles têm apresentação mais comportamental, uma alteração de agitação, delírio, ou uma apatia, uma extrema sonolência, ou uma descompensação das suas doenças crônicas. Por exemplo, ele tem insuficiência cardíaca e ele passa a ficar dispneico, com edema dos inferiores, e assim, não houve mudança na medicação, não houve nenhum quadro que pudesse sugerir uma piora do quadro cardíaco, quadro de base. Mas essa descompensação das doenças crônicas pode ser uma apresentação de alguma doença clínica, e no caso a COVID também. Então, alguns pacientes apresentaram, por exemplo, com herpes zoster. Na verdade, a herpes zoster é a manifestação, né, do vírus herpes zoster. Então, já foi mostrando que a imunidade dela estava alterada, e aí, quando foi investigar, ela estava realmente com a Covid-19 e desenvolveu a doença de forma grave. Nenhum sintoma sugestivo de Covid desses que nós já citamos e conhecemos. Então, isso é o que faz a peculiaridade do idoso ter esse cuidado maior, não é? As pessoas... Desculpe, mas a tua opinião médica, assim, uma avaliação clínica, é fácil identificar e diferenciar o que é um caso de Covid e o que não é? Não, não é fácil. É bem difícil. É bem difícil exatamente por isso. Dificilmente você vai ter um idoso que se apresente com a forma clássica da doença. Ele vai se apresentar de forma atípica com outros sintomas. Delírio, hipotensão, uma queda, uma piora do diabetes. Então, em tempos de pandemia, em tempos de uma doença de alto contágio, um idoso que
que vive com pessoas que estão trabalhando, pegando um ônibus, dirigindo, indo na farmácia, indo no supermercado, um jovem que está trabalhando também, em que ele permeia entre outras pessoas que estão em serviços essenciais, em se apresentando sintomas atípicos, deve ser pensado sim, porque estamos nesse momento de alto contágio. Então, tem que ser investigado, tem que ser avaliado e ser tratado ou ser internado conforme aí entra nos critérios de avaliação, na graduação clínica, como acontece com todo paciente que tem que ser avaliado. Entende? E agora, voltando para Pernambuco, você acha que, em comparação ao restante do Brasil, Pernambuco saiu em desvantagem? Por alguma razão? Pernambuco está o terceiro estado mais difícil do país, né? Então, nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada. Inclusive, tem um documento que eu li da Rosilene Farias, que ela fez... É interessante que a história se repete. Ela descreve muito bem, em 1856, uma pandemia, um surto de cólera em Recife. Então, as pessoas que chegavam nos navios, nas embarcações, foram instituídas estratégias sanitárias, as pessoas eram colocadas em lazaretos. Lazaretos eram áreas separadas, onde ficavam também as pessoas que tinham Hansen. Então, exatamente como quarentena. E ela descreve muito isso na história, como foi difícil das pessoas aceitarem a quarentena. Né? E que, por conta disso, desse desenvolvimento, a província, no caso de Recife, a antiga província, não conseguia dar conta daquelas pessoas que não aceitavam a quarentena, não aceitavam o isolamento, o distanciamento social como forma de evitar a contaminação pelo cólera. Veja como a história se repete. E aí eles dividiram em distritos. Dividiram a área de Pernambuco em distritos. Área de Recife, né? E que até hoje é uma divisão sanitária aqui da região. Então, em cada distrito tinha um médico condutor e auxiliares que faziam a desinfecção das casas, das ruas, e entravam nas casas, tirando as pessoas a pulso, mas, mesmo assim, não conseguiram efetivamente. Então, você vê que, anos depois, a história se repete, né? Nós estamos aí respondendo pelo terceiro lugar, embora todas essas estratégias, do ponto de vista social, para as populações mais vulneráveis, hospitais de campanha que foram criados, não é? Mais leitos de UTI. Então, nós estamos passando realmente por uma situação difícil, estamos, creio que no pico ainda, número de mortes aumentado. Nossa posição geográfica colaborou, não é? Nós somos a área portuária, nós somos área portuária. É via de rota para muitos estados. Pega aqui o Paraíba, Fortaleza, no Ceará. Então, é uma cidade muito polo, de muita entrada, tanto de aeroporto como de navio também portuária. Esse retardo do fechamento do aeroporto. Então, assim, eu acho que nós estamos respondendo pelo que aconteceu com muitos países. Não é? Acho que nós não estamos muito diferente da história que está se contando em relação ao Covid. Sabe que eu Mas acho que muitas ações estão sendo tomadas, todas as ações possíveis. Eu acho que essa dificuldade, não só do brasileiro, mas é uma dificuldade global na adesão das medidas preventivas, eu acho que isso reflete muito a visão do ser humano na medicina, o que vai ter que mudar. Porque eu vejo pela minha própria mãe, se ela estiver assistindo a live, ela vai me matar, mas ela, que é paciente da doutora Berenice, lá em Porto Alegre, a Berenice fala para ela: Rose, tu tem que fazer exercício. O exercício pode até te tirar algum medicamento daqui a um tempo, um dos que ela toma. Então, mas ela prefere o comprimido. A gente tem na medicina, na verdade, o cuidado paliativo, literalmente. A gente quer
A gente quer cuidar daquilo que foi diagnosticado, que tem um nome, que a gente tem essa certeza, mas a medicina te oferece um comprimido, te oferece um recurso. A gente não quer passar pela medida de proteção antes. Eu acho que isso vai ser modificado nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu acho que o brasileiro, o ser humano em geral, ele vai passar a cuidar mais de sua própria saúde, porque já vimos também que a nossa própria saúde reflete também o efeito no outro, né? A ocupação dos recursos, a transmissão. Então, o ser humano vai começar a cuidar mais de sua própria saúde por si e pelo outro, e também prevenindo situações futuras, vendo na ciência o poder da prevenção também, e não só o poder da cura e do tratamento. Isso é o bloco do tratamento não farmacológico. É muito mais difícil o tratamento não farmacológico do que o farmacológico. Então, se houvesse já um kit pronto, tenho certeza que todo mundo compraria. Nas farmácias, um que tome esse kit, pode ser o custo que for, você não vai ter Covid ou vai ficar bom da Covid. Mas uma coisa simples, que é o distanciamento social, que é o uso de máscara, que é a higienização, as pessoas não entendem. Nós estamos com um inimigo invisível. Se fosse uma doença que desse alguma lesão mais visível, uma coisa que realmente lhe colocasse numa situação de identificação, você tem a doença, você não tem a doença, talvez isso fosse mais fácil. Mas estamos diante de um inimigo invisível, um inimigo global, todo mundo está curvado diante dessa situação, não é? Os estudos mostram que só o isolamento social e a higienização é capaz de reduzir o número de casos e o número de mortalidade e a mortalidade. Então, as pessoas precisam entender que esse tal achatamento da curva é reduzir o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que vão procurar os serviços. Nós já estamos, Pernambuco, estamos com 91% dos leitos de CIRAG, que é síndrome de angústia respiratória grave, e 97% dos leitos de UTI. Então, assim, estamos já numa situação difícil. Nós estamos assistindo vários estados em situação já de grande vulnerabilidade. E aquilo que eu falei, que você perguntou, a hipoxemia, que é a baixa oxigenação, ela acontece grave e rápida. Muitas vezes não dá tempo. O número de óbitos em domicílio é imenso. Existe uma tabela que mostra que o número de domicílios é quase igual ao número de hospitalares, porque as pessoas estão com medo de ir para os hospitais. Houve uma queda de quase 30%, para ser mais correta, 27% do número de internações por outras causas. Então, as pessoas estão morrendo por falta de tratamento do câncer, obstruções intestinais, infarto, não é? Doença cardíaca descompensada, porque com medo de ir para os hospitais. Porque os hospitais, praticamente todos os hospitais, públicos ou privados, se transformaram em unidades de referência de Covid ou unidades que recebem pacientes com Covid. Então, veja que nós temos uma dicotomia, né, de situação. Número de óbitos em casa aumentado, e quase igual de hospital, pessoas com medo de ir para o hospital, doenças não tratadas. Então, nós vamos ter, sim, mudanças grandes na epidemiologia, mudanças no comportamento de saúde, no tratamento. Nós vamos ter mudança no comportamento das pessoas, porque é uma situação que o mundo não vai ser mais o mesmo. Daqui a alguns meses, os países estarão lutando por uma vacina, pela distribuição dessa vacina. Mas vale lembrar que meses atrás eles estavam lutando por pedacinhos de pano que custam centavos e que representavam o quê? A prevenção e não o tratamento farmacológico. Então, vai ter que mudar esse comportamento da sociedade. Mas deixa eu te perguntar, nós temos ainda 10 minutos de live. Certo. E eu quero fazer mais 3 perguntas, então vamos lá. A Vivian aqui perguntou como que está a testagem em Recife. Acho que é importante a gente comentar. Isso, está baixa ainda. Então, alguns laboratórios já estão realizando. O LACEN, que é o laboratório do Estado, está realizando também. Desculpa, mas ainda para pacientes internados, tá? Pacientes a nível hospitalar. Não há uma testagem ainda aberta para a população. E os que precisam fazer a nível privado.
Uhum. E agora vamos entrar, então, nesse assunto um pouco mais chato, que são os óbitos, né? O que está acontecendo é um atraso no processamento das mortes em alguns lugares, são mortes sob suspeita que não são testadas, são mortes em casa que provavelmente não entram nessa estatística, né? E a gente acaba recebendo de novo esse bombardeio de informações de todos os lados. Hoje, o Instituto Nacional de Assistência Social da Itália informou que deve haver um gap muito grande de mortes associadas à Covid, porque nos meses de março e abril, comparando com os últimos anos, no mesmo período, houveram 19 mil mortes a mais, não contabilizadas nas 34 mil mortes da Itália por Covid. Então, talvez hajam mais 19 mil mortes que não foram contabilizadas. O Reino Unido, outra vez, eles acabaram contabilizando em um dos dias todas as mortes que ocorreram dentro das casas ou então nos residenciais geriátricos, e em 24 horas eles contabilizaram 4.400 mortes. Tu tá na lida diária. Você tá aí, você vai para o UTI, você vai para casa, você tá vendo o lockdown, você tá vendo a situação das terapias intensivas. Existe uma subnotificação muito significativa ou não? Veja, sai um documento, existe. Existe porque, assim, muitas pessoas que estão falecendo em casa, pode ser que muitas não sejam Covid, estão sendo sepultadas mais com CIRAG. Se você não tem confirmação, você não pode colocar no atestado que foi Covid positivo. Só se coloca se for confirmado. Então, vejam que já existe aí um número que talvez seja maior do que realmente o é. Porque, às vezes, as pessoas vêm a falecer e o exame não tem ainda sido realizado ou chegou o resultado. Né? Saiu uma portaria orientando em relação a essa questão dos óbitos e mortes em domicílio, as pessoas precisavam ir para o SVO, não é? Ou se tivesse algum médico assistente ou algum médico conhecido, poderia dar o atestado. Mas agora, esses óbitos podem ser levados pelas casas funerárias ou por terceiros ou pelas ambulâncias a um hospital e o médico de plantão poderá dar o atestado. Então, isso já é uma coisa que essa desburocratização um pouco mais, que a gente pode dizer, dessa questão do óbito, vai aumentar o número, claro, não é? Mas quantos desses são Covid e quantos não são? O exame pode ser colhido pós-mortem, de preferência até 6 horas ou até 12 horas. Mas a gente ainda não tem uma política aberta para isso, porque se a gente não tem nem para a totalidade dos que estão adoecendo nas emergências, né, nos internados, a gente não vai ter para esses casos. Então, vai existir, eu acho que por muito tempo ainda, Fernando, esse gap de notificação do quanto do quanto não é? Porque nas UTIs mesmo a gente sempre recebeu a maior causa de internamento em UTI é síndrome respiratória aguda por diversas causas, embolia pulmonar, pneumonia bacteriana, infarto, hemorragias, anemia por alguma doença de consumo. Mas hoje em dia, todas as síndromes respiratórias, até que se prove o contrário, é uma CIRAG, pode ser um COVID. Então, até receber o resultado, todo mundo é potencialmente Covid. Alguns morrem neste meio de caminho, sem exame ou sem confirmação, e acabam sendo sepultados também sem exame ou sem confirmação. Então, a gente ainda está longe dessa organização completa de ter. Eu espero que, muito em breve, tenhamos testes rápidos, como já temos. As pessoas chegam na emergência, você consegue fazer teste rápido, um VDRL, para saber se tem sífilis ou não, um teste rápido de HIV, rapidamente você notifica. Vamos chegar nisso, tenho certeza que sim, mas ainda hoje não. Sim. Então vamos lá, nós temos 5 minutos ainda e quero saber o que a doutora Carla Núbia espera para as próximas 2 semanas. Qual é a tua expectativa pessoal, profissional, para as próximas 2 semanas em Pernambuco? Bem, eu espero que
os Expectativas incentivos reais. reais. Tudo que foi preconizado continue, tá certo? O auxílio às pessoas vulneráveis, que o lockdown seja efetivo, que a polícia seja uma orientadora, porque as pessoas respeitam a polícia, uma orientadora desse isolamento social. Estamos esperando nessas próximas 2 semanas que mais insumos cheguem, que não faltem EPIs para nenhum dos serviços, que mais profissionais, menos profissionais adoeçam e que mais profissionais estejam cada vez mais capacitados para atender essa população. As universidades estão adiantando a formatura de muitos alunos e esses alunos estão sendo treinados com a TLS, com a CLS, inclusive alunos meus que iam se formar agora em julho, se formaram, estão assim, felizes ao mesmo tempo, preocupados, estão sendo treinados e vão ser colocados nessa linha de frente com todo amor, com toda a dedicação, sob vigilância. Então, a gente vai ter mais pessoas com toda garra para trabalhar por essas pessoas. Eu espero que esses novos trabalhos ajudem a nós médicos a nortear melhor nossas condutas, saber até onde tratar, quem prescrever tais e tais medicações. Então, nós médicos estamos nessa linha de raciocínio, aguardando esses estudos que estão prometidos para as próximas 2 semanas. Aí não é só Pernambuco, é mundo. Uhum. Né? Eu tenho a felicidade de trabalhar num serviço que nossos diaristas, nossos chefes são extremamente responsáveis e nos colocam para estudar diariamente, né? E os serviços estão organizados, mas estamos num momento muito delicado. Espero que essa curva se achate e que esses números se reduzam, e menos mortes, menos sofrimento, porque não é fácil. E eu acho que nós vamos sair de tudo isso. Eu acho que o mundo está vendo um realinhamento do que é importante, né? O amor, a fé, a união, o cuidado. Nós vamos para sempre viver com cuidado. Porque o Covid chegou e ele não vai embora. A pandemia vai passar. Mas o Covid, infelizmente, vai ficar. Assim como existe a tuberculose, assim como existe tantas outras doenças, não é? Mas eu creio em dias melhores. Maravilhoso poder conversar contigo. Muito bom poder te ver. Tô com saudade de todos os meus amigos aí do Brasil e espero que muito em breve, assim como tu comentaste, o coronavírus ele não vai embora agora, o novo coronavírus, mas a pandemia vai passar e a vida ela vai normalizar dentro deste novo normal que a gente está visualizando. O mais perto possível do que era o normal, mas com certeza em um normal mais adequado a esses aprendizados que a gente está sendo forçado a ter durante esse período, né? Acho que a gente vai aprender muito, a gente está aprendendo muito e a gente não pode virar as costas. Sem dúvida, o mundo precisa mudar, não é? Todo conflito, né? Amigos queridos, tantas abraços regionais aí presentes. Tem uma galera. Verônica, querida, tanta gente boa aí que faz parte da nossa vida e que a gente tá com saudade, estão aqui conosco. Então dá uma dica para o pessoal agora, a gente tem 1 minuto e 50 segundos. Dá uma dica para o pessoal. O que eles têm que fazer? Como é que eles têm que se proteger agora? Higiene, cuidado, só sai de casa se necessário. Quando voltar, sapato lá de fora, banho, outra roupa, lava tudo, limpa tudo. Cuidado com a saúde mental. Respira fundo. Não é fácil. A gente tá lá dentro daquela roupa hermeticamente fechada, trabalhando. Respira fundo. Trabalhar a união, trabalhar a fé, trabalhar a resiliência, trabalhar, estudar. Precisamos estudar. Procurem fontes de informação segura. Precisamos estudar. Todos nós precisamos estudar. Confiar, acreditar. E se adoecer, cuidar precocemente. Preste atenção às questões respiratórias. Se houver necessidade, vai precisar procurar um hospital. Não espere também o último grau de dispneia, porque são doenças sorrateiras. O paciente chega andando, mas com problema respiratório já muito grave. Procure seus serviços médicos, teleconsulta hoje em dia está preconizada, está autorizada e pode ajudar. Reveja sua rotina. Respiração, equilíbrio mental, físico, cuidado, união e estudar. Saber Maravilha. E por que está fazendo. Maravilha. De novo, muito obrigado por tu teres aceitado essa conversa comigo. Estar com você. Eu te amo, sou super fã.
E beijo para todas as Abras aqui também. Duplamente. Que legal que as Abras participaram. Já vi várias Pois aqui a gente do participou. Amazonas, de Alagoas. E as próximas Isso. conversas a gente vai trazer profissional do Rio Grande do Sul, a gente vai trazer profissional da Bahia, profissional do Distrito Federal. Então sigam a